Viva Cristo Rei, salve Mãe Rainha. Olá, eu sou Mário Oliveira, da Missão Franciscana Independente, e estamos juntos aqui agora para mais um dos nossos Papo de Fradinho. Olha, Deus detesta os lábios mentirosos e prefere quem age com sinceridade. Isso está em Provérbios 12, 22. Já em João 8, versículo 44, Jesus diz o seguinte: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois é mentiroso e pai da mentira. Mas por que eu estou começando o nosso Papo de Fradinho de hoje falando biblicamente sobre a mentira? É porque hoje o Papo de Fradinho não irá falar sobre nenhum fato teológico diretamente ou histórico relacionado com a Bíblia Sagrada, e sim sobre como que dois homens poderosos transformaram as vidas de milhões e milhões de pessoas em todo o mundo, provocando a morte de outros milhões de seres humanos, destruindo economias, famílias, gerando pânico e medo por todo o planeta Terra, de uma forma nunca antes vista, sequer durante as duas grandes guerras mundiais. Esses homens a quem me refiro são Joseph Robinette Biden Jr., um advogado de esquerda norte-americano que se tornou o 46º presidente dos Estados Unidos, de janeiro de 2021 até janeiro de 2025. E o médico imunologista estadunidense, pesquisador e chefe do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, e que foi inclusive conselheiro médico-chefe do presidente Joe Biden, de janeiro de 2021 a dezembro de 2022. Anthony Stephen Fauci, ou, como é mais conhecido, Anthony Fauci. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde, OMS, decretava oficialmente que o mundo estava vivendo uma pandemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2, popularmente chamado de Covid, e que essa pandemia iria durar até o mês de maio de 2022. Aqui no Brasil, a Covid começou oficialmente no dia 26 de fevereiro de 2020, tendo sido registrada a primeira morte em 12 de março de 2020, portanto, apenas um dia após a declaração da OMS. E a vítima foi a senhora Rosana Aparecida Urbano, que tinha 57 anos de idade e era empregada doméstica. Ela dormia durante a semana inteira na casa dos seus patrões, uma casa situada no Leblon, área nobre, bairro da Zona Sul Carioca. Segundo a mesma OMS, cerca de 20 milhões de pessoas morreram pela Covid. Grave esse número, 20 milhões de pessoas. Mas aqui no Brasil, uma batalha, além da que ocorria dentro dos hospitais pelo mundo todo, estava sendo travada. Uma disputa política ocorria envolvendo, de um lado, o presidente Jair Messias Bolsonaro e, do outro lado, todos os seguidores de partidos de esquerda, incluindo aí, nessa lista, até mesmo o STF, o Supremo Tribunal Federal. E o então pré-candidato Lula, que contavam com o apoio maciço de uma grande parte da imprensa, tendo como principal articulador dentro da área da imprensa
a Rede Globo de televisão, que passou a desenvolver uma forte campanha aderindo ao que os Estados Unidos determinou chamar de lockdown, que era uma medida de restrição extrema que determinava o bloqueio total e o confinamento de pessoas em alguma área, fosse dentro de casa, determinada que ficasse presa. Prisão domiciliar. Essa é a palavra, né, que é hoje tão usada. Permitia a lei apenas saída se fosse para serviços essenciais, ou, claro, com autorização oficial. E a isso a Rede Globo de televisão passou a denominar de Fique em Casa. O resto a gente vê depois. Se enquanto os partidos de esquerda, Lula e a Rede Globo afirmavam que a solução para combater a Covid era ficar trancado dentro de casa, sem sair sequer para uma área livre, arejada, como praia, algum campo, e claro, tomar as doses sucessivas da tal da vacina, que tinha o sugestivo nome de RNA mensageiro. O então presidente Bolsonaro tentava, junto com a direita, alertar sobre os perigos da tal vacina, que era uma vacina que não tinha comprovação nenhuma, foi feita, como vulgarmente falando, nas coxas. Não tinha, sabe, em poucas semanas estava aos borbotões jogada no mundo. E todos nós sabemos, estamos carecas de saber que uma vacina, para ser desenvolvida, ou melhor, projetada, pesquisada, desenvolvida e colocada no mercado, não leva menos que décadas. Muitas vezes até tivemos vacina que chegou a século para ser colocada para o público. Imagine que no Covid foi diferente. Em semanas, eis o salvador da pátria, a vacina. Só que essa vacina carecia da confiabilidade. E o principal, existiam no mercado dois medicamentos, no mercado mundial, dois medicamentos muito mais baratos que as tais vacinas, e que demonstravam uma eficácia muito legal, muito comprovada por alguns, na prevenção da Covid. Esses medicamentos eram a hidroxicloroquina e a ivermectina. Olha, Bolsonaro afirmava, inclusive, né, que ele mesmo havia tomado esses dois medicamentos como medida preventiva. E que, apesar dele, como presidente da República, ter uma vida pública muito ativa, afinal de contas ele teria que ir para o meio do povo e visitar isso, visitar aquilo, ter reuniões e mais reuniões, né? Viajar e mais viajar por aí afora, ele não contraiu o vírus e não tomou a vacina. É bom lembrar sempre disso, não tomou a vacina. Isso causou um debate público na nação brasileira, que terminou inclusive se transformando em mais uma CPMI. Tudo aqui no Brasil acaba em CPMI. Lá no Congresso Nacional em Brasília. Essa CPMI, como quase todas as demais, terminou sem apresentar nada, absolutamente nada de concreto, a não ser rotular Bolsonaro como um genocida, colocando sobre ele a culpa das milhares de mortes que ocorreram aqui no Brasil, já que ele não aceitava as tais vacinas como solução eficiente, e sim as medicações preventivas. A esquerda na época chegou a enfiar na cabeça das pessoas, com apoio da Rede Globo, de que Bolsonaro não havia comprado a tempo as vacinas. Eles só esqueceram de informar o povo, esqueceram propositadamente, claro, de informar o povo, que o Brasil foi o segundo país no mundo a adquirir as vacinas. Segundo, quantos países nós temos no mundo? Nós somos o segundo.
que tivemos as vacinas prontas e disponibilizadas para quem quisesse usar. Não foi o meu caso. Em meio a essa batalha política, aí vem quem? O STF. Como sempre, o STF se meteu e determinou que a hidroxicloroquina e a ivermectina passassem a ser vendidas nas farmácias apenas com retenção da receita. E isso causou mais um outro problema no país, que toda vez que o STF faz alguma coisa para sanar um problema, ele cria um segundo problema, às vezes até maior do que o que eles combateram. Essa é a verdade, né? E o problema foi que esses medicamentos proibidos da sua comercialização livre, como era antes pelo STF, passaram a ser comercializados, ou melhor, traficados num comércio paralelo e clandestino. Eu comecei esse papo do Fradinho citando versículos bíblicos que falam sobre a mentira. E por que será que eu fiz isso? Porque mesmo que passem anos e até décadas ou séculos, a mentira um dia cai de joelhos diante da verdade. E foi exatamente o que está acontecendo agora. Por um desses acasos da vida, ou talvez o dedo de Deus, foi finalmente descoberto que esse tal médico, o Dr. Anthony Fauci, associado ao diabólico presidente esquerdista Joe Biden, foram, na verdade, os verdadeiros financiadores da criação do vírus da Covid junto ao governo comunista chinês, e que tinham a intenção de provocar uma grande crise mundial, como provocaram, que faria com que, então, grandes laboratórios, também dirigidos por pessoas de esquerda, pudessem faturar bilhões de dólares com a produção rápida e a venda de vacinas por todo o mundo. Dinheiro, claro, que seria repartido entre todos os envolvidos. E para que o plano desse certo, começaram implantando o terror e o pânico na população mundial, a partir da determinação do tal do lockdown, do fique em casa, além da total proibição de venda e uso da hidroxicloroquina e da ivermectina. Meus amigos e amigas que curtem o nosso papo de Fradinho, o mundo, infelizmente, e desde que Deus o criou, volta e meia, vê surgir demônios como este. Foi assim com os grandes genocidas mundiais, como Gengis Khan, o Adolf Hitler na Alemanha, com os comunistas esquerdistas Mao Tse-tung na China, Joseph Stalin na União Soviética e Pol Pot no Camboja. Juntos, esses elementos somaram 163 milhões de seres humanos que foram por eles, ou através de ordens deles, assassinados. E isso sempre por suas mentiras e pela sede insaciável de um poder totalitário. Agora, a estes assassinos históricos da humanidade, somam-se os nomes do Dr. Anthony Fauci e do ex-presidente Joe Biden, que dentro das suas consciências, se é que eles têm algum tipo de consciência, carregam as almas de 20 milhões de vidas assassinadas por suas ganâncias. Lembra que eu falei no início desse papo de Fradinho, chamei a atenção para o número? 20 milhões? Pois é, são as vítimas desses dois sujeitos. Ai, meu Deus, vítimas que foram assassinadas pela ganância, pela sede de poder que todo esquerdista comunista tem. Vontade de obter um poder totalitário. O Estado acima de tudo e ele acima do Estado. Eu, pessoalmente, jamais tomei sequer uma única dose da vacina de Covid. Usei ivermectina,
preventivamente e nunca fiz uso de máscaras, a não ser quando eu ia obrigatoriamente estar em uma reunião ou em locais fechados, e que aí não tinha jeito, né? Me obrigavam, ou eu participava da reunião com máscara ou não participava, ou eu entrava num restaurante, colocava uma máscara ou não entrava. Eu não sei nem que milagre eles não queriam que a gente comesse por cima da máscara, fizesse um buraquinho na máscara para comer. Só faltou isso. É incrível como a esquerda faz mal à humanidade, desde da visão, sabe, do próprio Deus. Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Olha onde ele está sentado, à direita de Deus Pai. E se lermos, por exemplo, Mateus 25, em seu versículo 41, veremos como Jesus se refere aos que estão à sua esquerda. Abro aspas. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Fecho aspas. É por tudo isso, e até pela visão divina, que não dá para aceitar que alguém que se diz cristão possa votar em partidos ou em pessoas que defendem exatamente atitudes que são contrárias ao que está assentado na palavra de Deus. Se nós olharmos a Bíblia, a Santa Bíblia, veremos cabalmente que está lá: honrar pai e mãe, que é honrar a família, né? Preservar a família. Discriminação fechada, né? Contra o aborto. A vida, ela é vida desde o momento da inseminação inicial do homem com a mulher. A partir que foi gerado aquele pequenino feto, ali uma vida, ali pulsa o sopro de Deus, ali tem Deus agindo, transformando aquele minúsculo ser em um homem, uma mulher, um pai de família, uma mãe de família no futuro. Mas eles são contra isso. Eles são a favor do aborto. Vamos abortar, se não pode ter. Abortar. São contra a família. E tantas outras coisas mais, né? Homossexualidade, que é uma perversão e que está na Bíblia como aberração. Para quê? Nós somos favoráveis. E aí se proliferam os grupos e mais grupos de defesa, né? De minorias desse tipo. E por aí vai, viu? Se eu for listar aqui, eu vou passar horas, o Papo Fradinho vai passar horas das coisas que são contra a Bíblia, contra a palavra de Deus, e que são disseminadas pela esquerda. E que aí vem um cristão que vai para a missa, que dobra o joelho, que comunga, que recebe a Santa Eucaristia, o corpo de Cristo, ou que vai para o culto evangélico e ouve a pregação do pastor e grita aleluia, amém, Jesus, se batiza nas águas e quando chega outubro diz: não, eu vou votar na esquerda, eu vou votar no PT, no PSOL, no Lula. Pelo amor de Deus, consciência, deixe de ser cristão, deixe de seguir Jesus, porque Jesus era contra tudo isso. Se você pegar a Bíblia para ler a vida de Cristo, você vai ver que Cristo era contra tudo isso. Nada, absolutamente nada que a esquerda prega, Jesus abençoou. Jesus disse: é isso aí. Nada, absolutamente nada. Agora você que é cristão, acha que pode ir contra. E ainda abre a boca para dizer: eu sou seguidor de Cristo. Não, você não é seguidor de Cristo, não. Você é seguidor do demônio. E o demônio engana. O demônio engana e engana muito. Né? Lembra daquela história do: se tu se prostrares aos meus pés, eu te darei o mundo? É exatamente isso. Cuidado. Toma cuidado com isso. Porque ou você é totalmente ignorante, no sentido de
ignorar ou simplesmente está a serviço, mesmo que inconscientemente, mesmo que sem querer, a serviço do demônio. Bom, se você gostou desse nosso vídeo de hoje, então que tal agora deixar aqui, ó, o seu gostei, o seu like. E não deixe também, menino, menina, de compartilhar o nosso vídeo, o nosso canal, para todos os seus amigos, seus parentes, sua rede social, né? Ah, eu tenho percebido que mais de 56%, esse foi o dado que eu recebi do YouTube, de pessoas que transitam aqui no canal, que veem os nossos vídeos, não estão inscritas, não se inscrevem. Bem, assiste o vídeo, mas não se inscreve. Uma coisinha tão simples, basta chegar ali embaixo onde tem um botãozinho vermelho, a palavrinha inscreva-se, e clicar naquele negócio ali, automaticamente vai abrir um sininho, pim, pronto. Não leva um segundo, é muito rápido. E você vai ganhar com isso, porque você vai ser avisado todas as vezes com antecedência quando nós lançarmos um novo vídeo. E nós também saímos ganhando, porque aumenta o nosso plantel de seguidores. E isso é importante para o crescimento do canal. Então, inscreva-se, tá bom? Agora o que eu tenho a fazer, infelizmente, é me despedir. Provisoriamente, claro. Então até o nosso próximo Papo de Fradinho. Paz e bem.